dogmas falsificaram seu verdadeiro significado, em nome do orgulho, da ambição e vaidade de algumas pessoas contra outras, gerando também uma compreensão estranha às lições de Jesus. Como toda ideia nova, essas lições demorariam para ser aceitas e inteiramente compreendidas, e seriam até mesmo rejeitadas e distorcidas por interesses, gerando vários conflitos. Jesus não poderia ter dito odiar os pais, deixar a família, não ir ao funeral de um ente querido e nem ter incentivado a guerra no lugar da paz. Como pode parecer algumas passagens que lemos nos evangelhos, se essa leitura for feita de maneira equivocada. A lição mais importante deixada por ele é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o caminho para evoluir em espírito. Foi isso que Jesus sempre ensinou. Buscando evoluir através da prática do amor fraternal, as pessoas se respeitam e se unem em laços fraternos. As afeições verdadeiras se fortalecem e continuam após a morte física, porque o espírito é eterno. Apesar das más compreensões, os ensinamentos de Jesus persistem até hoje, porque trazem a verdade. Com a fé raciocinada, é possível compreender o que Jesus verdadeiramente queria ensinar. Sobretudo, a prática da caridade e do amor fraterno. Deixando seus exemplos, que seguiremos pelo caminho da evolução e a paz do espírito. Esse texto eu achei ele tão profundo, depois eu vou compartilhar com vocês, porque dessa primeira parte que nós falamos aqui da parte do respeitar, quando ele coloca também o abandonar pai, mãe e filhos, eu também achei uma visão bem interessante, que quando ele nos coloca o exemplo da transformação do homem velho para o homem novo. Então, quando nós vamos compreendendo os exemplos de Jesus Cristo e vamos no nosso processo de transformação do ser, a gente consegue entender que realmente nós morremos e que deixamos uma parte de nós para seguir Jesus. Então, vou dar um exemplo meu aqui do nome só, né? Então, por exemplo, Geórgia lá, ser animalizado, matou não sei quantos na encarnação passada, roubou, trapaceou, chefe de uma falange do mal, toda essa galera aí. Então, essa Geórgia, nesse processo de transformação, eu vou deixando de ser uma parte para me transformar em outra. Então, a partir do momento que nós vamos lapidando, que nós vamos nos transformando no homem de bem, nós vamos deixando essa vestimenta que não nos serve mais. E isso a gente vai fazendo através do processo de reforma íntima. Então, nós vamos tirando todas as nossas amarras, eliminando os vícios e defeitos, colocando mais as virtudes e boas ações nos nossos processos. E nesse processo de transformação, nós vamos deixando coisas. E também temos que ser verdadeiro, e às vezes, nesse processo, nós vamos deixando algumas pessoas no caminho. É claro que depois de compreendendo tudo isso, o amor é maior e sempre fala que a gente volta. Que nós temos esse exemplo, né?
Tem algumas literaturas que falam que pelo processo de evolução do próprio Chico, Chico não precisaria estar mais na Terra. Mas o amor dele por nós é tão grande que ele continua o processo dele reencarnatório. Que também temos esses exemplos até no livro Exilados de Capela. Então, vários espíritos que vieram passar o processo, fazer o processo de transformação e evolução aqui na Terra, depois que eles expurgaram tudo aquilo que eles precisavam expurgar, eles poderiam retornar. O padrão vibratório deles já era permitido que eles voltassem para a capela. Mas o amor à Terra e aos laços, por quê? Porque alguns evoluíram e outros não. Então, eles ainda não tinham companheiros aqui na Terra que não tinham evoluído. Mas daí eles falam, não, eu vou continuar aqui. Eu vou ter mais 25 experiências passando por tudo isso, porque eu quero auxiliar esse processo. É muito amor, né? A gente acha, não, evoluiu 1 segundo, já quer ir para outro planeta. Não, olha só como é interessante quando a gente vai se conhecendo e entendendo esse processo, por amor nós ficamos. Não é muito profundo isso, gente? Essa parte, né? Então, também tem esse olhar, então a gente deixa aquela roupagem que não nos é mais, que não nos cabe mais, né? Esse olhar também, ele é muito profundo. E uma parte muito profunda, que é essa questão que não vim trazer a paz, mas a espada, né? É muito contraditório isso, né? Que a gente se pega aqui, né? E na explicação do item tá falando assim, né? Que Jesus foi a personificação da doçura e da bondade. Que daí nós temos infinitos exemplos no próprio Evangelho do amor de Jesus com a mulher, o processo dele com Maria, do amor, né? Tudo isso que nós temos aqui. E daí ele pega e fala que não veio trazer a paz, e sim a espada. E daí quando a gente fala em espada, tem sempre a questão da morte, da violência. Mas, olha só, a gente não pode esquecer de como se deu o desencarne de Jesus. Nós não podemos esquecer de como se deu o desencarne de todos os discípulos. E aqui ele nos coloca que realmente a ideia. Então vamos pensar que nós estávamos numa época onde o paganismo era imenso. Ele estava em declínio, mas ele ainda era muito forte. Imagina vir essa ideia tão profunda que ia contra tudo aquilo. Por quê? Porque qual é a doutrina? Qual é os ensinamentos? Que todos nós somos iguais, a questão do amor, colocava o homem e a mulher como seres iguais. Isso era um absurdo para a época. Imagina que não tinha a importância da família, da questão sanguínea, do dinheiro, dos privilégios, e ele vem destruir tudo aquilo que era muito forte, que era o orgulho, as máscaras, alguma coisa parecida com o que a gente tem hoje? Acho que não, né? Isso ficou no passado. E vai colocando também para nós a reflexão dos processos. E daí vamos trazer mais próximo, porque vamos trazer bem pertinho aqui de nós a ideia do espiritismo. Foi bem aceita? Foi super tranquilo, né?
Vocês estão lembrados aí o que aconteceu? Queima-se todos os livros. Como, infelizmente, até hoje, nós temos aí uma certa hostilidade em relação ao espiritismo, em relação à espiritualidade. Porque vem desmistificar várias coisas. Vem nos colocar que somos seres num processo evolutivo de muitas vidas. Então, estou olhando aqui para o Donizete, tranquilo, esse ser calmo. Mas espera aí, nem sempre foi assim. Teve, sim, as suas experiências, porque ele nasceu, sim, um espírito simples e ignorante. Isso somente como exemplo, que eu estou falando aqui do Donizete, tá? Quem me conhece, o Donizete é um companheiro também. Mas qual é a nossa compreensão? Qual é a compreensão disso? De sabendo que todos nós começamos o processo encarnatório através dos reinos. Então, uma ideia, quando ela não é aceita, ela tem toda essa como se fosse essa luta mesmo, essa guerra que vai acontecer. Só que mesmo Jesus sendo extremamente amoroso, já era um ambiente onde estava sendo jogada a sementinha, mas que através do livre-arbítrio, através da compreensão ainda incompleta desses espíritos, se deu o processo que todos nós conhecemos. E que daí estamos aqui, 22 séculos depois, tentando compreender esses ensinamentos. Trazendo para nossa vivência esse processo de transformação. E que daí, hoje, nós temos mais ferramentas, né? Então, nós temos o Evangelho, nós temos a codificação, e nós vamos fazendo esse processo de estudo para que essa verdade encontre solo fértil dentro dos nossos corações. Que às vezes uma lição ela já consegue ser melhor compreendida por nós. E algumas nem tanto, não é verdade? Não tem alguns pedaços do Evangelho que a gente fala, não, esse pedaço aqui, né? Se a gente for pegar todo o Evangelho, a gente pode falar, peraí, tem algumas coisas que eu já consigo compreender. Tem alguns defeitos que eu já não pratico mais nessa reencarnação. Mas tem alguns que ainda não são totalmente praticados por mim. Então, assim, pelo menos aqui das pessoas que estão online, nós estamos aqui com 12 pessoas, né? Temos mais, em algumas pessoas temos 2, tem pessoal na cabana. Estamos aqui nesse grupo. Então, desse grupo, eu posso perguntar, desse grupo, quem que não matou ninguém nessa reencarnação? Aí a gente imagina que meia dúzia levante a mão. Não matei ainda nessa encarnação. Mas será que todos nós já aprendemos a perdoar? Será que todos nós já conseguimos tirar realmente a máscara do orgulho, da vaidade? E daí a pergunta até muito mais simples. Será que nós estamos realmente dispostos a divulgar o Evangelho? Que é aquela piadinha que chega no WhatsApp, todo mundo reposta. Todo mundo tem figurinha. Nem a figurinha que fala mais, né? Emoji.
Todo mundo tem emoji. Mas quem aqui está disposto a passar o convite do Evangelho? Não estou nem falando do meu, pode pegar de outro lugar aqui. Quem aqui divulga os trabalhos da Rádio Boa Nova? Quem aqui de nós estudamos as obras de André Luiz? Quem aqui de nós já estudou toda a codificação de Allan Kardec? Quem aqui de nós tem coragem de lavar os pés de outras pessoas? Tem coragem de passar o óleo? E esse óleo é o amor. Secar com os próprios cabelos. E isso é representativo, não é realmente os cabelos, também não ia dar nem para mim. Mas o que é? Você se dispor para o outro. E essa provocação mesmo para nós, que nós estamos se aproximando de uma época que todo mundo gosta de ser bom. Mas é para ser só nessa época? Será que se fosse nessa época Jesus não ia ser crucificado? E é realmente a provocação. Porque nós conseguimos ter a compreensão de ler o Evangelho, de estudar o Evangelho. E isso também nos é colocado nesse estudo que a gente vai fazendo semanalmente, a gente vai pegando algumas ferramentas e foi falar, peraí, eu não estou entendendo essa parte. Eu quero que vocês sejam sinceros, estamos aqui. Nossa, não está sendo bem compreendido isso aqui, porque realmente é difícil, gente. Pega em alguns pontos. Mas vamos falar, peraí, não compreendi, vamos repetir a lição. Há quantos anos a Cabana está estudando e tem preleção do Evangelho segundo o Espiritismo? Só que nós temos online, aí já vamos para 3 anos de online. E é para incomodar. Porque Jesus incomodou. Jesus incomodou. É para a gente ir dormir fazendo a prece, mas falar, peraí, a gente está fazendo aquele exercício que Santo Agostinho ensinou ou a gente gosta só de repetir? O que eu fiz hoje que não foi legal? O que eu fiz hoje que foi legal? Naquela representação que não existe, mas é só uma representação, naquele livrão enorme que todo mundo lá tem seu livro. Peraí. O que eu, Georgia, estou escrevendo nesse livro hoje que, nossa, que eu precisava apagar? E essa pergunta é para todos nós. É para Juliane, é para Tássia, é para Graça, é para Sandra, é para Joana, é para Donizete, para o Francisco. Cada um sabe. Tem umas pessoas que não tá aparecendo o nome para mim, tá? Por isso que eu não falei. Tem uns Moto G, uns Samsung aí que eu não sei quem é. Então, como é isso para nós, esse evangelho, gente? Quando a gente fala que Deus está em nós, isso não pode ser uma frase pronta. Ele realmente tem que estar dentro de cada um de nós. Porque quando realmente ele estiver dentro de nós, essas lições vão ser melhores compreendidas. Teremos só facilidades na vida? Não. Teremos dificuldades, porque nós estamos aqui no processo de evolução.
Não acho que não vai parar de doer, vai doer. Mas eu acho que quando a gente cair, a gente vai demorar menos para levantar. E eu acho que a gente vai se sentir fortalecido. Esse capítulo desse evangelho, ele é muito reflexivo, mas ele traz essa nuance que, pelo menos para mim, ficou muito forte no estudo. De quem é Jesus? Porque, sabe o que eu fiquei pensando durante esse estudo, daí só para a gente finalizar? É que quando a gente conhece uma pessoa e ela está dentro de nós, se alguém me falar uma frase que não faz sentido, eu não vou acreditar. E daí eu fiquei pensando, será que tem alguém que realmente a gente coloca dentro de nós e a gente tem essa certeza? Ou a gente sempre vai ficar com uma pulga atrás da orelha e vai falar assim, nossa, eu tenho uma convivência tão... Vou dar um exemplo aqui, tá? Só para ficar mais fácil. Então, assim, eu conheço a Graça, nós somos amigas, eu conheço ela me conhece. E daí vem vem outra pessoa, uma terceira pessoa e fala assim, a Graça falou isso, isso e isso de você. Imagina só eu ter essa certeza e falar assim, isso não vem da boca da minha amiga. Isso não faz parte da caminhada dela. Não tem nada que justifique essa fala dela. Então, isso não faz parte. E veio muito isso para mim. É claro que a gente estudando aqui, todos esses exemplos que eu dei para vocês, vem essa explicação da gente ter essa compreensão maior da palavra que eu já coloquei. Com certeza que vai vir o Cláudio, vai vir todos vocês aí que eu sei que também estudaram o Evangelho e vão trazer comentários muito elucidantes. Mas nesse estudo, quando eu estava compilando tudo isso, se fechou esse raciocínio na minha cabeça. Que mesmo que seja que possa atribuir uma fala, que se ela não faz sentido no exemplo do que Jesus veio trazer para mim, não importa. E isso ficou muito forte e eu precisava, assim, compartilhar isso com vocês. Tá bom? 8:06, nossa, me estendi, peço desculpas. Eu aqui que pego no pé aí de vocês por conta do horário. Mas era isso que eu queria trazer para o Evangelho. Espero que tenha sido bom, que tenha colocado várias pulgas atrás da orelha de vocês e que a gente possa conversar aí alguns minutinhos. Então, vou silenciar o meu microfone e abrir para vocês. É interessante esse capítulo, mas se a gente buscar a parte nobre desse capítulo, ela nos traz ensinamentos valiosos. Por exemplo, Jesus, quando estava encarnado fisicamente na Terra, Jesus era uma luz presente. Então, o planeta, nesse período, se fez luz, com a luz de Jesus. E Jesus, ele falava muito na vida futura, muito, muito. Então, todas as formas que ele colocava para as pessoas, para valorizar mais a vida futura e pregar, ou seja, vai e exemplifica o ensinamento do Evangelho. Porque a pregação que se fala, pregar é exemplificar. Né? Então,
E aí, muitas vezes, ele até pegou algumas falas que diz, mas eu quero enterrar meu pai, eu quero acertar umas contas lá de umas terras que eu tinha, viu? Se você vai realmente participar do reino de Deus, então, não olha para trás, siga em frente, né? E ele fala de uma forma destacando a vida futura. E o tempo era pouco. Então não podia perder tempo. Não podia perder tempo. Tinha que aproveitar esse momento iluminado do planeta. Todos os espíritos que conseguiram aproveitar esse momento tiveram uma expansão muito valiosa. Muito. Então, aí, foram os espíritos que realmente receberam Jesus, e eles sacrificaram tudo em favor do amor ao próximo, de praticar realmente o ensinamento de Jesus. Então, ele dizia assim, abandona tudo que tem. O que a pessoa tinha? Orgulho, inveja, ódio, raiva? Abandona tudo. Então, quer dizer, são ensinamentos assim muito elevados, muito profundos. E com a mensagem que ele deixa ao longo desse capítulo, por exemplo, muitas explicações nos leva para a vida material, quando diz que, por exemplo, as famílias se afastam para se unirem, para gerarem novas famílias, para enriquecer realmente as relações, tanto espiritual quanto física. Então, os ensinamentos de Jesus, ele é bastante abrangente nesse aspecto. E no aspecto de visão, o ensinamento de Jesus, de forma alguma, não viria de maneira... não seria aceito com facilidade. Não, é muito contrário aos costumes da época. Então ele dizia, e ele diz assim, olha a palavra que ele diz, eu venho trazer essa mensagem que vai dividir pai e filho, filho e filhos e pais, e ele fala também de formas assim, voltado ao lado material, para despertar realmente as nossas buscas, que eu vou espalhar esse fogo, quero que ele acenda o mais rápido possível, ou seja, este é o fogo do amor, é o fogo da justiça, é o fogo da transformação, da purificação. E com isso, nós podemos ver ao longo do tempo que quando Jesus se afasta fisicamente e os homens assumem as suas, com lideranças próprias, as controvérsias foram, os ajustes, os arranjos foram levando a humanidade em regiões de confronto violentos. Nós tivemos, por exemplo, a Inquisição, as Cruzadas, que foram nada mais do que a presença orgulhosa da humanidade, liderada por espíritos trevosos, onde, por exemplo, foi de uma forma oculta buscar tentar fazer o certo, mas aquilo tudo não foi nada certo. Foi realmente arrumado uma condição e a humanidade entrou por esse caminho.
Aí chega depois um Francisco de Assis para dizer pro Papa, diz assim, olha, não é isso não, você não entendeu a mensagem é de amor, a mensagem não é de violência, não é de agressividade. Então, o ensinamento desse capítulo é muito grande, e é muito profundo, e é muito abrangente. E ele nos coloca diante de situações que ainda hoje a gente ainda vive situações parecidas. Ainda hoje, nós ainda aqui na cabana tivemos livro espírita queimado, destruídos, coisas que diz assim, mas isso é agora. Sim, a cabana tem 16 anos, 17 anos. Nesse período, nós tivemos livros destruídos, ou seja, então, tudo que é feito, que promove transformações e que está realmente andando no caminho seguro, ele incomoda, ele vai incomodar, né? E a proposta de mudanças é para todos. Enquanto as mudanças não acontecem, a vida ela continua turbulenta, o planeta continua turbulento, com destaque para pequenos grupos de espíritos. Hoje, por exemplo, podemos até avaliar que com a expansão do trabalho de todos os grupos, podemos observar que teve, sim, um avanço. Independente de cada um estar num grau de conhecimento, cada grupo está num grau de conhecimento, mas teve um avanço. Então, a proposta realmente ela é grande e a gente vai conseguir com o tempo. Com o passar dos tempos, a gente vai conseguindo. E o importante é um trabalho individual. E esse individual, como foi falado, como foi colocado, de repente, esse individual de cada um forma um grupo de 10, 12 pessoas, de 20 pessoas, de um número maior de pessoas, e esses grupos vão se afinizando com grupos da espiritualidade, numa condição, quem sabe, muito mais numerosa, e a coisa começa a se fortalecer. Porém, há necessidade de muita perseverança do trabalhador de Jesus. Muita perseverança. Não é uma tarefa simples. Os assédios acontecem e acontecerão. De muitas e muitas formas. Então, é importante estar sempre seguro. E, como muito bem colocado pela Geórgia, a gente estar vestido integralmente daquilo que nós somos, daquilo que nós trabalhamos. Se nós somos realmente, que nem foi até feito alguns questionamentos, né? Tá, eu sou espírita, então eu sou espírita, mas eu preciso ser realmente um espírita realmente cristão. Se não for assim, eu posso estar me enganando a mim mesmo. Então, é importante nós observarmos e fortalecer a nossa essência do que somos. Somos espíritas? Sim, somos espíritas. E temos ações que justificam essa nossa divisa, essa nossa escolha. Sim, temos essas ações. Nos esforçamos? Nos esforçamos. Então, isso é um caminho. Eu vou me aquietar um pouquinho, assim tem mais companheiros para poder acrescentar. Eu posso falar um pouquinho, pessoal? Já que ninguém falou, vocês estão me ouvindo?
Estamos te ouvindo, pode falar, sim, Cláudio. Esse capítulo realmente um desafio, né? Existem algumas interpretações que fazem sentido, né? Por exemplo, odiar a família, né? Uma interpretação é que antigamente, naquela época de Jesus, esse verbo odiar tinha um significado diferente. Ele significava amar somente. Então, quando a gente reescreve o ensinamento de Jesus, ele se torna algo parecido com isso aqui, ó. Aquele que ama somente sua família ou somente sua própria vida não conseguirá ser um cristão. Aí seria essa ideia de odiar a família, né? Aquele que ama somente sua família ou somente sua própria vida não vai conseguir ser um cristão. Essa é uma interpretação que faz sentido. Outra interpretação sobre abandonar bens materiais seria algo assim, ó. A pessoa precisa ser desapegada de possessões materiais para se tornar cristã. Não quer dizer que a gente vai ter que jogar tudo fora, não é isso. A gente precisa ser desapegado, entender que tudo que está no reino material, ele deve ser usado com bom senso, nós devemos usar as coisas e nós devemos possuir as coisas e não as coisas devem nos possuir, né? Então a gente tem que ser desapegado das possessões materiais. Bom, sobre abandonar a família, é muito interessante, tem uma interpretação que é a seguinte: a gente tem que abandonar a família, né? A interpretação que me parece que faz sentido é a seguinte: nós temos que deixar a nossa zona de conforto, temos que deixar a suavidade do nosso lar, a doçura do nosso lar, para evoluir espiritualmente. Então, o que Jesus queria dizer é o seguinte: a gente precisa sair da nossa zona de conforto para dar um salto evolutivo, né? É isso que ele queria dizer com abandonar a família. Não é que a gente vai abandonar, amanhã eu vou abandonar meus filhos. Não. É que a família é o nosso refúgio, né? Então a gente tem, para você evoluir, você tem que sair da sua zona de conforto. Isso não significa exatamente largar a sua família para lá, não é isso. Mas a gente tem que deixar a nossa zona de conforto, como o Francisco está fazendo aí, como está o tio João e todos que estão na cabana nesse momento, largaram a sua zona de conforto em casa e estão aí, na cabana de luz, prestando a sua contribuição, né? Deixar os mortos enterrarem seus mortos, eu apelei para uma mentorinha nossa do Centro Flammarion, porque essa aí eu não consegui achar nada que fizesse sentido. Aí eu apelei para ela, perguntei para ela que Jesus queria dizer com isso. Aí ela me explicou o seguinte: que para Jesus, eu achei tão inteligente a explicação dela, meu Deus, eu sou muito grato a ela, eu não estava conseguindo entender nada disso. Falou o seguinte: que mortos para Jesus são as pessoas que ele falava, os mortos, são aquelas pessoas que elas se recusam a evoluir espiritualmente. São aquelas que têm uma experiência exclusivamente material, elas só conseguem ver a vida material e mais nada. Essas são as mortas, segundo Jesus. São pessoas que se recusam a aprender a amar, né? São pessoas que estão mortas. E naquele momento, aquele rapaz, ao conversar com Jesus, Jesus entendeu o potencial que ele tinha, entendeu o potencial que ele tinha e convidou ele para acompanhar Jesus fisicamente, juntamente com os seus seguidores, porque Jesus estava deixando a cidade naquele momento. E aquele foi um convite forte para o rapaz. E ele não estava sozinho com o pai. A família dele ia sepultar o pai. Então, o que ele ficou na dúvida foi entre acompanhar Jesus e participar do féretro do pai.
que não estava abandonado num carrinho, ele ia ser sepultado pelos seus parentes. E Jesus falou, deixa eles, que são muito materialistas, sepultarem o seu pai. E você venha conosco. Ele percebeu o potencial de Jesus. E como o rapaz, ele entendeu também a indecisão do rapaz e aproveitou aquele momento para passar a lição da diferença entre aqueles que estão vivos e mortos, segundo o Espírito. Né? Aqueles que estão espiritualmente vivos são aqueles que querem aprender a amar. E aqueles que estão espiritualmente mortos são aqueles que vivem somente para a matéria. Aí falou, pô, deixa os mortos sepultarem seu pai. Você que está vivo, segue conosco o convite dele. Né? Eu não sei se o Evangelho fala qual foi a decisão que o rapaz tomou. Não sei. Talvez tem que estudar um pouco mais. Mas é um convite, né, que vale para todos nós. Vale para todos nós. Um convite tão forte, tão bonito de Jesus, né? A gente tem que tomar a decisão, né? Agora, deixa os mortos sepultarem seus mortos. Os parentes dele que estavam totalmente materialistas, né? Deixa eles sepultarem seu pai e vem com a gente, que eu tô indo embora da cidade. Né? E da última, eu vim trazer a discórdia e não a paz, é como o tio João explicou, né? Na dimensão do desamor, quem traz o amor como lição é pregado na cruz. Né? Não vai ser fácil. O mundo aceitar o amor, o sinédrio, naquela época, aceitar o amor, um dos maiores discípulos de Jesus, né, que se tornou um discípulo, Saulo de Tarso, que depois da sua conversão em Damasco virou São Paulo, ele mesmo mandou apedrejar Estevão. Então a mensagem do amor no mundo do desamor causa um rebuliço medonho. Tem cristãos hoje que lutam um contra o outro, que, né, teoricamente não deviam fazer isso. Então, eu não vim trazer a paz, né? Infelizmente, porque nós ainda somos muito imaturos e muito ignorantes, né? Então a gente não aceita e não entende o amor direito. Né? Mas aí vem a primeira noção, aquela noção, aquele que ama somente sua família, né? Quantos nós, né? Só amamos a nossa família? Para minha família tudo, para os meus tudo, para o outro nada. Né? Então, essa pelo menos são algumas interpretações que me parecem fazer sentido. São ensinamentos mal compreendidos, né? E essa é uma possível clarificação, né? Talvez não seja a única, pode haver outras, mas parece que faz sentido. Tá bom, pessoal? Obrigado. Coloquei aqui no grupo, explicando para as pessoas, né, que não sei evangelho. Alguém quer fazer algum comentário? Donizete? Donizete? Falar. Tá, pode falar rapidinho. Pode falar, Donizete, antes da prece final. Pessoal. Você quer que eu faça a prece final? É isso? Não, falaram que você levantou a mão, que eu não vi você levantando a mão. Falei que você podia falar antes da prece final e depois você já pode fazer a prece final, já que você quer fazer. Comentário agora não. Se vocês quiserem, eu posso fazer sim a prece final, tá bom? Tá. Eu coloquei um comentário, né, avisando, né, porque temos pessoas novas hoje, né, falando que o nosso evangelho é aberto, né, e que pode fazer perguntas, né, que sempre a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Aquilo que não souber vai ficar de lição de casa para todos, né.
E a Tássia acabou fazendo uma pergunta muito profunda. Eu anotei aqui a pergunta, Tássia, e a gente vai explicar ao longo do evangelho, porque só essa pergunta dá para fazer um evangelho, tá bom? Então, tá bom. Um comentário bem pequenininho. Então, ficou bem claro que tudo isso, essas interpretações aí, pode haver um erro de tradução, de interpretação. Veja como o Cláudio fez uma bela interpretação do não vim trazer a paz e sim a espada. Não é? Não é verdade? Então, seria um erro não um erro, mas uma forma de tradução diferente que, se você não prestar muita atenção ou não pensar, sabe, não tentar interpretar da maneira correta, não é? Ele realmente não veio trazer a paz, ele veio trazer ele veio aguçar o nosso pensamento e as nossas ações, entendeu? Ele veio burilar o nosso ser. Deu para entender o que dizer? É só isso. Deu sim, Beth, né? Mas é bem isso mesmo, e depois, Cláudio, se você puder compartilhar conosco, ficou bem legal, assim, essa explicação dos itens, tá? Bem elucidativa para nós, tá? E é isso, vamos continuar, né, essa nossa caminhada devagarzinho, compreendendo o Evangelho. Francisco Vila também fez um comentário, né, dessa questão dessas interpretações e como outras correntes religiosas entendem isso. Também a gente pode colocar como sugestão para um próximo evangelho, né, a gente também fazer essa comparação, né. Claro que imagino que a gente não vai conseguir fazer com tanta profundidade, né, porque não somos estudantes de outras doutrinas, mas podemos sim pesquisar e tentar compreender, né, que eu acho que isso é bem valioso para o grupo. Francisco, o Cláudio, gostaria de fazer a prece de encerramento, que já são 8h30. Donizete vai fazer. Donizete? Não, Donizete falou que não queria, falou que... Não, eu faço. A prece de encerramento eu faço. Desculpa, entendi que não... Desculpa. Tá bom. Obrigado. Sinto, meu Deus, a necessidade de orar para vós, pedir as forças necessárias a suportar as provas que me enviaste. Permite que a luz se faça em meu ser, meu espírito, com a devida intensidade, para que eu possa apreciar toda a extensão de um amor que me aflige porque quer me salvar. Submeto-me com resignação. Ó meu Deus, ai de mim, é tão frágil a criatura humana, que se não me sustentardes, poderei sucumbir. Não me abandones, Senhor, pois sem o vosso amparo eu nada posso. Que assim seja. Gratidão, que os trabalhos na cabana possam continuar com os atendimentos, boas energias, que todos tenham um descanso harmonioso, lembrando sempre de lembrar, de vibrar pelo todo o planeta Terra,
para os hospitais, asilos, creches e orfanatos, pensando em todos aqueles que também se encontram em situações difíceis, imaginando que essa corrente de amor sempre pode ser fortalecida, vibrando muito amor e muita luz para todos os nomes que se encontram em tratamento na cabana de luz, a todos os nomes que são enviados solicitando vibrações de amor, a todos aqueles que iniciam uma nova jornada encarnados, a todos aqueles que estão finalizando essa experiência nesse momento. Que cada um se sinta fortalecido em espalhar o Evangelho do Cristo. Que o amor nos una e que possamos estar reunidos na próxima semana para mais um momento de estudo. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá, participe mais. Venha mais vezes nessa reunião que a gente faz toda semana. A sua dúvida é muito boa, muito pertinente, tá? Muito pertinente. Participe conosco, porque quando você faz esse tipo de questionamento, é o momento que a gente está, sabe? O que a gente realmente... São as dúvidas que nós temos que às vezes a gente não expressa. Participe com a gente toda semana, essa reunião, 19h30, que nós não somos ninguém para responder essa pergunta que você fez, tá? Mas os mentores vão colocar na boca de cada um de nós uma palavrinha ou outra que pode ajudar a elucidar e você vai encontrar a própria resposta, tá bom? Venha semanalmente, participe da reunião com a gente, tá bom? Boa noite a todos. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Boa noite, Sandra. Boa noite, Tássia. Boa noite.